Saúdo os irmãos com a graça, a misericórdia e a paz que só vem de Deus. Bom, o texto de hoje, o título do sermão é O Primeiro Mártir. O Primeiro Mártir. Nós vamos falar sobre um martírio. E a pergunta que eu quero fazer inicialmente para você, com toda sinceridade, o que vem à sua mente quando você ouve a expressão martírio? Ou quando você ouve a expressão mártir? O que seria um mártir para você? O que seria um martírio para você? É bem comum, irmãos, que quando nós ouvimos essa expressão, automaticamente a gente associa o martírio ou o mártir a uma pessoa que entregou a sua própria vida por conta da fé. Uma pessoa que escolheu espontaneamente suportar perseguições, lutas e até mesmo alguém atentar contra a sua própria vida por amor a uma causa, por amor à sua fé. Mas é importante que você entenda que nem sempre essa palavra teve essa conotação, mártir. Por exemplo, se você pegar a Bíblia, o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, e se você tivesse a oportunidade de folhear, você vai ver que essa palavra mártir é uma palavra que se repete muito nas Escrituras. Se você pegar uma literatura antiga dos gregos, como por exemplo a Odisseia, esse é um exemplo, você vai também encontrar essa expressão, mártir. Mas todas essas expressões, inclusive em todos os dicionários de grego, você vai descobrir que o significado dela é testemunha. Um mártir nada mais é do que uma testemunha. Uma testemunha. E esse termo sempre esteve associado a essa definição. O seu significado sempre teve esse sentido legal, de uma pessoa que está prestando um depoimento, de uma pessoa que está apresentando provas perante um tribunal de algo que ele presenciou, fazendo um trocadilho, uma seita, que eles são conhecidos como testemunhas de Jeová. Em outras palavras, seria um mártir de Jeová, porque a palavra significa testemunha. Sabemos que propriamente eles não são, Mas essa palavra mártir, essa expressão martírio, a partir desse momento, desse texto que nós meditaremos hoje, e desde então, ele passou a assumir uma conotação diferente. Se você pegar todos os escritos antigos e os dicionários de grego, todos vão apontar para esse sentido original. No entanto, a partir da perseguição que é desencadeada pela morte de Estevão, a palavra mártir, ela passa a ter uma redefinição. Ela passa a representar algo maior. E ela passa a representar, irmãos, aqueles que se recusam a abandonar a sua fé. Aqueles que estão dispostos a morrer pela causa de Jesus. É como se nós fizéssemos um acréscimo no dicionário. Agora essa palavra significa uma testemunha de Cristo até a morte. Isso é um mártir. Isso é um martírio. Pessoas que estão dispostas até as últimas consequências por amor a Jesus, por causa do Evangelho de Cristo. Estevão é um mártir. E ele é um mártir nos dois sentidos da palavra. Ele é uma testemunha fiel de Cristo. E tão fiel que ele de fato é digno desse título, um mártir. Também no sentido de que ele se tornou um co-participante dos sofrimentos de Jesus. Ele de fato, irmãos, seguiu a Cristo, sendo condenado à morte, levando a obediência a Jesus até as últimas consequências.
a pergunta que eu te faço nessa noite: você é um mártir? Você é um mártir? Você é alguém que tem experimentado o martírio? Que tem testemunhado de Jesus? Você é alguém do qual é digno desse título? Alguém que é uma testemunha fiel do Evangelho? Bom, talvez você seja uma boa testemunha de Cristo aqui nesse prédio, nessas 4 paredes. Nesse espaço geográfico, talvez você tenha sido uma testemunha fiel. E você tem feito fielmente tudo aquilo que Deus deseja, mas limitado a essas 4 paredes. Talvez você tenha sido um mártir fiel de Jesus, no dia de hoje, no domingo, mas amanhã não, e ao longo da semana também não. Talvez você tenha sido um mártir, tem sido um mártir de Cristo Jesus, perante as pessoas que você conhece. Diante dos estranhos, talvez não. Talvez você seja um mártir, meu irmão, quando você está diante dos olhos dos outros. Mas quando você está sozinho, você talvez não tem sido essa testemunha fiel. Não tem vivido de modo que glorifique a Deus. Basta uma pequena instabilidade, uma preocupação, uma aflição na sua vida financeira, na sua saúde física, um abalo emocional, uma tristeza relacional, e imediatamente você deixa de lado o seu papel de ser uma testemunha de Cristo e passa a viver segundo os seus próprios padrões, segundo as suas próprias vontades. Mas um verdadeiro mártir, irmãos, é alguém que nem mesmo a ameaça da morte pode resistir ao seu testemunho, independente de qual seja a circunstância, independente do que esteja acontecendo, ele permanece fiel àquilo que ele acredita, àquilo que ele prega, até o fim de sua vida. No domingo passado, o Stanley, seminarista, ele falou sobre o martírio de Estevão. E aí você entende por que eu estou falando a palavra martírio. Porque no domingo passado foram inúmeros versículos falando do testemunho público que ele deu perante o Sinédrio. Então, ele estava martirizando, ele estava sendo martirizado, ele estava testemunhando publicamente da sua fé. E ele conclui o seu martírio pronunciando, irmãos, a verdade de que não ele, mas os seus acusadores haviam abandonado a lei. Que não ele, mas que os seus acusadores que estavam transgredindo a lei. E é exatamente assim que termina o texto de Atos. E eu convido que você vá até ele nesse momento. Atos capítulo de número 7. E nós leremos, por hora, o verso 51 e o verso 53. Que diz assim: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por mistério de anjos e não aguardaram. Olha como Estevão conclui o seu testemunho. Vocês me acusam de ser um transgressor da lei, de perverter a lei de Moisés, mas na verdade quem está fazendo isso são vocês. São vocês que estão fazendo isso. São vocês. E vocês estão nada mais, nada menos do que reproduzindo tudo aquilo que os seus pais e os seus antepassados fizeram ao longo de toda a história. Sendo rebeldes
as palavras do Senhor. Meus irmãos, é exatamente nesse contexto que nós vamos meditar do verso 54 em diante. Olha o que diz o texto: ao ouvirem isto, é esse testemunho longo, é toda essa pregação de Estevão. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu, e Saulo consentia na morte de Estevão. A gente vai até o capítulo 8, versículo 1, na parte A. Como eu disse a você, o título desse sermão é o primeiro Marte. Nós estamos aqui, irmãos, diante da morte de Estevão. Estevão estava testemunhando no Sinédrio. Bem importante de a gente observar que ele não estava ao ar livre. Ele não estava, irmãos, diante de um céu estrelado. Estevão estava perante o Sinédrio, perante paredes. No entanto, irmãos, nem as paredes e nem o teto do lugar aonde ele estava seria capaz de impedir a visão que Estevão teve do céu. E é esse o ponto. Nós vamos observar aqui, irmãos, que nós estamos diante dos últimos momentos de vida de Estevão. Os últimos instantes de vida. E aqui nós temos, do verso 54 a 55, o último olhar de Estevão. Do verso de número 56 a 58, nós temos o último testemunho de Estevão. E do verso 59 até o capítulo 8, 1a, nós estamos diante da última oração de Estevão. É os últimos momentos de vida desse homem de Deus, desse homem que é descrito como alguém cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, um homem que viu a glória do Senhor, um homem que contemplou, que teve uma visão celestial, diante de tudo aquilo que ele estava passando nesse momento. Bom, o texto diz: ao ouvirem isto, Estevão havia pregado, ele havia anunciado. E aqui, irmãos, importa dizer a você, a palavra de Deus, ela sempre cumpre o propósito que Deus determinou. Sempre. Ela nunca falha. Nunca falha. E isso independe de quem seja o pregador. Se a palavra de Deus está sendo pregada fielmente, ela vai cumprir o seu propósito. É como uma chuva que cai do céu e que rega a terra, e que aquela terra é regada, e aquela terra é hidratada por essa água, e ela passa a produzir frutos, ela passa a regar as plantas. A palavra de Deus, ela sempre cumpre o seu propósito. Quer seja, meu irmão, para convencer as pessoas, ou quer seja para endurecer as pessoas. Quer seja para gerar diferença na vida das pessoas, quer seja para gerar indiferença na vida das pessoas. Eu não sei qual vai ser a sua reação ao final desse culto. Se você vai ser convencido pela verdade ou não, ou se você vai permanecer endurecido. Mas uma coisa é certa, essa palavra, ela pode tanto te transformar, quanto ela pode te deixar do jeito que você é, conformado ao padrão desse mundo. Ela pode te salvar,
mas ela também pode te condenar nessa noite, e ela vai cumprir o seu propósito conforme Deus já determinou para a sua vida. É Deus que determina. Para alguns, meu querido, essa palavra vai ter cheiro de vida. Para outras pessoas, vai feder como uma coisa bem podre. E você vai sair daqui rejeitando essa palavra. Vai ter cheiro de morte. A mesma palavra sendo anunciada. Nesse caso aqui, nós temos um fiel proclamador da palavra. Uma fiel testemunha de Cristo. E como fiel testemunha, a palavra, como uma espada sendo anunciada e pregada, chega aos ouvidos, e não apenas aos ouvidos, mas como diz Hebreus capítulo 4, verso 12, ela é como uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, irmãos, ela penetra no nosso coração, e ela penetra no mais íntimo, e julga todas as nossas motivações, todos os nossos pensamentos. À medida em que você ouve esse sermão, e ouve em uma postura de adoração, reverente a Deus, Deus está falando com você, e você pode estar rejeitando, dizendo isso é para o outro, mas talvez você esteja recebendo essa palavra, e aqui é fato, ela sempre vai penetrar, e a expressão que é usada aqui, irmãos, é como se fosse um serrar, como se o nosso coração fosse serrado e partido ao meio. É exatamente isso que está acontecendo na vida desses religiosos. Eles estão sendo cerrados pela palavra, e a palavra está expondo aquilo que está oculto. Olha o que diz o texto, Atos capítulo 7. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. O seu coração estava cheio de raiva, a tal maneira, irmãos, que eles ficavam rangendo os dentes. A fúria desses homens era tão grande, a ira desses homens era tão grande, que a palavra de Deus colocou para fora. Ela expôs aquilo que estava ocultado, e fica a ponto de sair, está preso pelos dentes. Eles estão fazendo força para segurar e estão rangendo os dentes. Eu acredito que talvez você nunca teve essa experiência, mas acredite, uma pessoa tomada por ódio e por ira, ela fica dessa maneira. Ela fica num estado de tamanho atordoamento, irmãos, que ele chega ao ponto de ranger os dentes. Ranger os dentes. E é assim que Lucas registra a condição desses homens. Eles ouviram a palavra e estavam incontrolados. Seu coração estava a ponto de transbordar aquilo que dominava o seu interior. E é importante de lembrar aquilo que nós temos aprendido nas nossas escolas bíblicas dominicais, e se você não tem vindo, você está perdendo. Porque nós temos falado sobre relacionamentos. E hoje pela manhã, uma coisa que foi falada é sobre a comunicação. Tem gente que acha que para eu ter uma comunicação santa, basta eu ter um controle daquilo que eu estou falando. E a gente perde de vista que aquilo que a gente fala nada mais é aquilo que está no nosso coração. Então, o grande problema não são apenas as suas palavras, mas é o que está no teu coração. É o que está no seu coração. A dinâmica do coração é dessa maneira. Aquilo que sai é aquilo que está dentro. É aquilo que está dentro. E isso, irmãos, envolve as nossas afeições, ou seja, sentimentos, pensamentos, aquilo que está interno, guardado e que a gente não externaliza. Mas está também as nossas feições. As afeições e as feições, aquilo que a gente externaliza. E Provérbios fala muito sobre isso.
Por exemplo, quando ele diz que pela condição do coração, o rosto de uma pessoa se torna formoso. Uma pessoa, ela expressa por meio das suas feições, irmão, se ela está bem ou se ela não está. E a Bíblia já fala sobre isso, olha. Provérbios capítulo 15, verso 13. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Tem pessoas que você olha e a sua feição, ela externaliza, o seu rosto está denunciando, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E qual era a feição desses homens? Eles estavam rangendo os dentes. Isso está denunciando o coração desses homens. Mas, no entanto, por outro lado, olha o que nós vemos em Estevão. Olha o que diz o verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava assentado à direita de Deus. Meus irmãos, os acusadores de Estevão estavam descontrolados e irados. Estevão está tranquilo e sossegado. Ele está cheio, não de raiva, não de ódio, mas ele está cheio do Espírito Santo. Estevão aqui, irmãos, ele recebe uma graça especial de Deus, uma experiência extraordinária. Ele tem um socorro sobrenatural da parte de Deus. E o que é isso? O texto fala que ele olha para os céus e ele vê a glória de Deus. E ele enxerga Jesus à direita do Pai. É essa a visão que Estevão tem. Mas é importante de ser dito, isso daqui não é uma ilusão. Isso aqui não é um desejo, um sonho, uma coisa etérea. Não, irmãos. O que Estevão está tendo aqui é uma visão da realidade. É como se as cortinas do céu fossem abertas e ele fosse capaz de enxergar o que o olho natural é incapaz de ver. Ele tem uma visão do alto, uma visão real. Os seus olhos são abertos para contemplar uma realidade espiritual, naturalmente invisível aos olhos humanos. E o que ele contempla? Ele vê Jesus. A esse Jesus que tanto é pregado e tanto é rejeitado por esses religiosos. Ele vê Jesus vivo e ele vê Jesus à destra do Pai. E quando nós pensamos sobre essa condição de ele estar à destra, nós automaticamente devemos associar, Jesus está em uma posição de autoridade. Jesus está em uma condição de exaltação, de soberania. Ele está à destra do Pai. Seus olhos contemplam a glória de Deus, a autoridade de Jesus. E o texto diz que nada rouba o foco, nada rouba o olhar de Estevão em Deus. E é assim que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você já teve a oportunidade de conversar com uma pessoa cheia de Deus? É lindo, irmãos. Ele não é uma pessoa que vive se lamuriando. Ele não é uma pessoa que vive murmurando, porque ele vê Deus na vida. Por onde ele anda, tudo que ele passa, tudo que ele experimenta, ele vê a mão de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Porque ele não perde de vista a condição exaltada que o seu Cristo se encontra. É assim uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele tem um olhar fixo em Jesus. Para onde que os nossos olhos estão voltados, irmãos? Quando deveriam estar contemplando a Deus. Uma aplicação muito apropriada. Contemplação. Isso é uma disciplina espiritual. Você sabia disso? Contemplação é algo que edifica, é algo que nos santifica.
E isso é uma disciplina que está sendo esquecida por muitos crentes dos nossos dias. Por quê? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que está recheado de distração. É um mundo que não consegue suportar a ociosidade, porque sempre você tem que estar ocupado com alguma coisa. E infelizmente, você está muito ocupado com muitas coisas inúteis. E talvez a coisa mais abençoadora que você deveria fazer é parar de fazer tudo que você está fazendo e contemplar a Deus, contemplar o Senhor, contemplar as grandezas e as maravilhas do Senhor. Qual foi a última vez, meu irmão, que você olhou para o céu, olhou as estrelas e se maravilhou pela criação do Senhor? Qual foi a última vez que numa tarde de domingo você parou diante do alimento à sua mesa e você enxergou o cuidado de Deus na sua vida e na sua família e agradeceu de coração? Uma vida de contemplação, de alguém que está enxergando a Deus em seus caminhos. Isso é uma disciplina espiritual. Experimenta nessa semana. Experimenta. Aí depois você compartilha comigo a sua experiência. Quando você for fazer o seu devocional, você lê a palavra de Deus, você ora e você para e só fica pensando, contemplando e deixando que a sua mente seja conduzida pela palavra de Deus, que o Espírito Santo te conduza em uma contemplação da verdade bíblica. Você vai perceber, você não vai precisar nem de café com, enfim, de outras coisas. Basta a palavra de Deus e o Espírito de Deus te conduzindo, e você vai ser edificado pelo Espírito do Senhor. É a palavra de Deus falando com você, é você ponderando, pensando, se maravilhando pela verdade das Escrituras. Em nossos dias, sobram distrações, mas nos falta contemplação. A segunda verdade que nós encontramos aqui, o último olhar de Estevão, ele viu a glória de Cristo e o Cristo ressurreto. Mas nós temos aqui também o último testemunho. E como uma fiel testemunha, não bastava apenas ele ver. Era necessário que, mesmo em meio às suas circunstâncias, ele falasse. Ele pregasse, ele anunciasse, ele expôsse aquilo que ele estava vendo, expor aquilo que ele estava vendo. E no verso 56 diz: então disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Essa é a visão dele, o céu descortinado, revelando aquilo que muitas pessoas recusam acreditar em nossos dias. Jesus está vivo, Jesus não está morto, Ele vive e Ele reina para todo sempre. Ele está revestido de glória, majestade, força, honra e poder, e um dia Ele voltará. O Filho do Homem está em pé, à direita de Deus. Sabe o que acontece logo após a morte de Jesus? Nós temos a cena da coroação de Jesus. E sabe onde está revelado isso? No livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 5. Nós não vamos conseguir ler todos os textos, o tempo não vai nos permitir, mas eu peço que você abra em Apocalipse capítulo de número 5. E tenha em vista que nós estamos diante da cena da coroação de Jesus. Jesus sendo coroado como rei. Apocalipse capítulo de número 5. Olha o que diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos.
Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João começa a lamentar e a chorar. Quem é capaz de fazer isso, irmãos? Qual é a obra que é impossível de ser realizada por qualquer outra pessoa, mas somente por Cristo era possível? É sobre esse a quem essa revelação se refere. Olha só o que diz o verso de número 5. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? Quem venceu a morte? Venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, era um leão, mas ele é também um cordeiro. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Quem é? É o nosso Senhor, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres. O que representam os chifres nas Escrituras? Poder. 7, plenitude. Ele tem todo o poder. Bem como 7 olhos. Ele é onisciente. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra: onipotência, onisciência e onipresença. Esse é Jesus. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, aqui é uma cena de coroação. Jesus ascende aos céus e ele é coroado, ele é exaltado nas maiores alturas. Verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Amém, irmãos. Juntamente com os 4 seres viventes, amém. É essa visão que Estevão está tendo. Isso é algo real. Jesus está reinando, irmãos. Ele já inaugurou o seu reino espiritual e celestial após ele ascender aos céus. Entenda uma coisa, que no que diz respeito à escatologia, o mais valente que é Jesus já amarrou o valente que é Satanás, e o reino milenar de Jesus já é inaugurado. Jesus já está reinando, e é por isso que nós temos pregado em Atos: nada pode deter o avanço do Evangelho. É por isso, irmãos, que o Evangelho chegou até nós, tão distantes geograficamente. Nada pode impedir o avanço do Evangelho. O Espírito Santo de Deus foi derramado, e agora Ele capacita os crentes, agora Ele habita na vida dos crentes. Tem pessoas que estão aguardando ainda um reino terreno futuro, mas a visão que nós temos
é de um Jesus que já está reinando poderoso à destra de Deus Pai. Ele é o Cristo exaltado. Como Jesus mesmo se autodeclarou, Estevão agora diz, ele é o Filho do homem, conforme a profecia de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 13 diz, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Tudo isso encontra completude e concretização em Jesus. Ele é o Filho do homem. Tudo isso está realizado em Cristo, cumprindo em Cristo Jesus. E aí, meu querido, você vai entender com mais propriedade as últimas palavras de Jesus. Em seu discurso de posse, tal como um rei, tal como um presidente da república que ganha as eleições e ele discursa perante o povo. Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o rei que declarou isso, e é diante das palavras do rei, que os súditos do reino avançam, que a igreja verdadeira avança, proclamando o reino de Deus. Por quê? Porque Jesus é coroado, entronizado, exerce domínio e autoridade, e haverá um dia que todos nós compareceremos diante do seu tribunal, do tribunal de Cristo. Nesse dia, ele vai julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Todos nós prestaremos contas a Ele. Tudo aquilo que a gente fez, de bem ou de mal, daremos contas ao Senhor. Só que a cena que segue é de total descontrole. Esses homens, diante do testemunho, reagem de uma maneira descontrolada, de uma maneira obstinada, como que crianças mimadas, rebeldes, incontroladas, tampando os ouvidos, não querendo ouvir, insensíveis, intolerantes à palavra de Deus, porque a palavra cumpriu o seu propósito na vida desses homens, eles não aguentavam mais ouvir a verdade. E olha o que diz o texto, verso 57, eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e expulsando da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Meus irmãos, revelaram toda a indisposição do coração. Eram intolerantes a qualquer palavra e agora eles deixaram de lado todos os freios da moralidade e escorraçaram Estevão. Deram vazão à sede de vingança de seu coração, deram vazão a toda a perversidade do coração. Embora tenham respeitado o ritual de conduzir Estevão para fora da cidade, eles agem na base da violência, da brutalidade e da ilegalidade. Por que ilegalidade? Você que é um pouco conhecedor das Escrituras, você vai saber que cabia ao Império Romano a execução de uma pena capital. É por isso que Jesus é sentenciado por Pôncio Pilatos e não pelo Sinédrio, porque eles não poderiam executar a pena de morte. Eles não poderiam executar a pena capital, mas aqui, irmãos, eles já estão até o bico, como diz o caboclo amazonense, até o tucupi. Eles já não aguentam mais, eles já não suportam mais.
E eles agem dessa maneira, tomados de ódio, violentos, uma execução imediata, sem veredito, sem julgamento, sem processo. Estevão sai linchado. Você já viu um linchamento? É terrível. Cena de linchamento é terrível. Enfim, não precisa nem dar detalhes, mas tem algumas pessoas que às vezes é pego pela sociedade e, a depender do crime que a pessoa comete, geralmente crimes sexuais contra crianças, as pessoas executam. No interior do Amazonas, a polícia ela tem que remanejar aquele preso imediatamente do interior, porque senão a população vai até a cadeia e arranca essa pessoa, e essa pessoa é linchada no meio da rua. Ela é executada, irmãos. É algo brutal, é algo cruel. E pessoas que estão rangendo os dentes. Como é que você imagina que foi essa cena com Estevão? Você acha que foi com todo carinho e respeito? Não, irmãos. Ele foi arrastado. Ele foi escorraçado. Aqueles homens estavam cheios de ódio, cheios de rancor. E Lucas, não sem razão, mas intencionalmente, ele distingue uma pessoa no meio dessa multidão. Ele diz: as testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Você que acompanha as exposições da igreja sabe que Lucas, ele não distingue uma pessoa à toa. É porque ele vai desenvolver a história dessa pessoa, tal como ele fez com Estevão, quando ele foi escolhido como um diácono da igreja. E o texto diz, é como se tirasse o paletó, irmãos, e exatamente isso. Aqui a gente nem mexe direito os braços, né? E quando está gordo assim, então fica mais presinho. Mas é como se ele dissesse exatamente esse exercício: eu vou tirar as vestes para que eu possa pegar direito, para que eu não fique inibido nos movimentos e a gente possa executar essa pena. E as vestes das testemunhas são lançadas aos pés de quem? Saulo, um jovem, entre 24, 40, há quem diga 30 anos de idade, por volta dos seus 30 anos, é jogado aos pés de Saulo, discípulo de Gamaliel. Mas o texto avança e fala sobre uma última oração, diante de toda essa cena. Olha o que diz o verso 59. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Existem dois elementos nessa oração. Não é só o verso 59, é o verso 59 e o verso 60. É uma oração, digamos, dividida em duas partes. E o primeiro elemento dessa oração de Estevão tem um pedido. Ele faz um pedido. Te faz lembrar alguém? Jesus. Jesus entrega o Espírito ao Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão entrega o seu espírito a quem? A Deus. A Deus, o Filho. Senhor, o texto diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Recebe o meu espírito. Ele entrega a sua alma aos cuidados de Jesus enquanto o seu corpo definhava. Pedras eram arremessadas uma a uma, e enquanto isso ele estava orando. Entregar a alma, a vida, nas mãos de Deus, irmãos, não é um exercício que você faz apenas na sua conversão. E também não é um exercício que você faz apenas no seu último momento de vida. Até porque o Salmo 31, verso 5, que recita Davi, é Davi passando por aflições, por angústias, e ele entregando a vida dele nas mãos de Deus. E aqui é uma aplicação para você, para que em meio às suas aflições, às suas lutas, você entregue sempre a sua vida
aos cuidados de Deus. Principalmente quando você estiver muito atordoado, atarefado, movido em muitos afazeres e perde de vista que o seu trabalho é descansar nas mãos de Deus, que cuida de você. Estevão aqui se apropria das palavras de Jesus, que nós já lemos em Lucas 23, 46. Ele trilha os mesmos passos de Jesus, ele toma o Senhor como seu modelo a ser seguido, como se espera de todo aquele que se diz cristão. O estranho dos nossos dias é isso, é que a palavra cristão se banalizou, ela adotou uma nova conotação. É quem? É aquele que vem para a igreja, mas não é aquele que se identifica com Cristo, seja na vida ou seja na morte. Um cristão é alguém semelhante a Jesus, é um imitador de Cristo. E o texto continua dizendo no verso 60, depois de entregar o seu espírito, confiá-lo nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, ele diz: então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Esse é o segundo elemento da oração e ele é mais dramático, porque parece que aqui ele está na iminência mesmo de sua morte, as pedradas se intensificando, ele está prestes a morrer. E para pensar um pouco, irmãos, com toda a sinceridade, alguém que está à beira da morte, já está no seu último suspiro, o que se espera que essa pessoa vai fazer, irmãos? Tudo menos orar por aqueles que estão apedrejando ele. Mas é assim a loucura do Evangelho. É assim que vivem aqueles que são imitadores de Jesus. Eles não vivem segundo o padrão desse mundo. Eles estão sendo imitadores de Cristo. Eles estão sendo conformados à imagem de Jesus, mais parecidos com Jesus, porque o padrão de estatura que eles têm não é de um homem bom, melhorzinho, melhorado, mas eles têm como padrão a estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Estevão, ele age de uma maneira confrontadora, ele intercede por aqueles que lhe perseguiram. Nada mais cristão do que isso. É mais uma de suas imitações, de uma demonstração de que na vida e na morte ele tomou Jesus como seu padrão, como seu modelo e como seu exemplo. Você tem sido imitador de Cristo? Você tem imitado a Jesus? Você tem testemunhado de Jesus com as suas palavras, com as suas atitudes, da maneira como você é, da maneira como você vive? As pessoas podem olhar como se a vida de Jesus estivesse em um replay, em uma nova reprodução, mas Jesus já não morreu, já não viveu tantos séculos atrás, mas eu estou vendo Jesus na vida desse homem, na vida dessa mulher. É assim, irmãos, daqueles que se identificam com Cristo. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão diz: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. Meu irmão, Jesus já havia ensinado no Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? De uma maneira muito prática, quem que precisa ser alvo do seu amor e não tem sido, porque tem sido privado? Quem deveria ser alvo do seu amor? Quem são os teus inimigos?
Quem são aqueles que estão te perseguindo? Que você deveria orar por eles, que você deveria amá-los? Ou você é segundo os ímpios? Porque é muito fácil, irmãos, retribuir o bem que as pessoas nos fazem. O contracultural é o fazer o bem para quem me faz mal. É aí que está a mudança. É aí que é a revolução, entre aspas. É aí que é a diferença. Saudar só quem me cumprimenta. Por muito pouco, irmãos. Tem gente que na igreja mesmo, não vou nem falar com ele nem com ela, porque nem me cumprimentou. Misericórdia. Misericórdia. Até na igreja. Mas não precisa ser muito distante não, viu? Não precisa ser só o teu inimigo, e não precisa ser nem só aquele que te persegue, não. Talvez seja essa pessoa que está aí do seu lado, o seu marido e a sua mulher. Porque se você deve amar o seu inimigo e orar por quem te persegue, que dirá pelo seu marido e pela sua esposa? E você não tem amado, você não tem orado. Verso 60, depois desse último clamor, dessa intercessão, o texto diz: e depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Embora ambas as expressões aqui, morreu e morte, no português nos pareça ser a mesma palavra, é importante, irmãos, aqui não é preciosismo não, tá bom? Essa palavra aqui, morreu, irmãos, quando fala sobre a perspectiva de Estevão, depois disso, ele morreu, essa palavra aqui, ela poderia ser traduzida por adormeceu. É a perspectiva de Estevão, daquilo que ele experimentou. Isso é muito belo. Porque quando se trata daquilo que ele suportou, Lucas registra ele como alguém que dormiu. Mas por favor, irmãos, não caiamos no mesmo erro dos testemunhas de Jeová e dos adventistas. Porque exatamente por conta de textos como esse, em que a Bíblia de linguagem, que é uma figura de linguagem que é conhecida como eufemismo, que é uma suavização de uma verdade. Em outras palavras, esse texto que diz que ele morreu, nada mais é de que ele adormeceu, de fato, significa que ele morreu. Mas com essa condição, com esse ar, né, de afeição, diria assim. E exatamente assim que é descrito a morte dos santos. Ele adormeceu, não como um sono da alma literal, mas como alguém que teve a sua oração atendida. Qual foi a oração dele? Em tuas mãos eu entrego. Recebe o meu espírito. Essa foi a oração. Então Estevão não ficou adormecido e continua adormecido, inconsciente, aguardando a volta de Jesus. Não! Estevão, tal como aquele ladrão da cruz, logo após a sua morte, imediatamente, a sua prece foi atendida e a sua alma, o seu espírito, como diz Eclesiastes 12, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus que o deu. É exatamente esse o encontro. É isso que é retratado. Em contrapartida, ao se referir da perspectiva do Sinédrio, o texto diz: e Saulo consentia na morte de Estevão. A expressão aqui é outra. A primeira, sono. Aqui, assassinato. A expressão aqui de morte é traduzida por assassinato. Se para Estevão foi um sono, para Saulo e para os membros do Sinédrio, é assassinato. Em outras palavras, meus irmãos, Paulo, ele consentiu, ele aprovou, ele foi coparticipante do assassinato de Estevão. Você entende o peso disso?
Quando o texto diz que Paulo consentia, não é que ele ficou assim, ai, coitado, não. Ele aprovou. O sentido da palavra aqui é aprovação. Aos olhos humanos, irmãos, uma vida ceifada prematuramente, mas aos olhos de Deus, uma vida que foi tomada, mas não em vão, com um propósito glorioso. Afinal de contas, você sabe quem é esse Saulo e o que Deus operou na vida desse Saulo. E não foi por um acaso, meus irmãos, que ele testemunhou tudo isso e que ele consentiu e aprovou tudo isso. Esse aluno de Gamaliel que servia no Sinédrio, pela providência divina, ele é exposto a essa condição. E é como se a oração de Estevão fosse atendida por Deus. Porque ele diz, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E o que acontece com aquele jovem? Deus não o condena. E boa parte do livro de Atos, e a maioria dos escritos do Novo Testamento, foi escrito por esse homem, que de alguma maneira foi impactado pela morte desse diácono. A morte de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão não foi em vão. Olha o que Paulo diz em Atos 22, palavras do apóstolo Paulo. Atos 22, verso 17 ao verso 21. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio um êxtase. E vi o Senhor, ele me disse, ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito. Eu respondi, Senhor, eles bem sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Esse foi Paulo. Esse foi Saulo. Verso 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha. O que é a palavra testemunha? Mártir. Paulo é a primeira pessoa que designa Estevão como mártir. Ele é uma testemunha. Ele foi um mártir teu, o primeiro mártir da igreja. Eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Eu até guardei. Mas ele me disse, vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Irmãos, isso é a soberania de Deus. Há quem defenda que o espinho da carne do apóstolo Paulo não era uma saúde, não era uma questão de saúde física. Há quem vai dizer que o espinho da carne do apóstolo Paulo eram as memórias. Isso inclusive é até retratado no filme Paulo. Paulo ele é atormentado pelas memórias dessas pessoas que infelizmente sofreram pela sua mão e muito provavelmente pela morte de Estevão, que ele consentiu. Estevão morreu, estava sob os olhares e a aprovação de Paulo. Há quem diga que esse seria talvez o espinho da carne. Quem era Estevão, irmãos? Um recém-alcançado pela graça, um recém-possado ao diaconato. Quanto tempo ele teve de ministério? Alguns dias? Uma semana? Será que ele teve só um mês? Não importa o tempo, o que importa é que ele foi fiel até a morte. Ele foi uma testemunha fiel, e são de homens e mulheres assim, que Deus deseja usar poderosamente no seu reino, independente de cargo, de posição, de lugar, de condição. Deus deseja usar pessoas assim, homens e mulheres, que testemunham fielmente do seu Cristo até a morte. Pessoas que honram a Deus em toda e qualquer circunstância. Você sabe como foi a conversão de Spurgeon, o maior dos pregadores? É bem curiosa. Foi no dia 6 de janeiro de 1850.
Spurgeon tinha 15 anos. Estava nevando muito. Ele não conseguiu ir até a igreja. E ele foi e adentrou numa capela pequenininha, metodista. E nesse dia até o pastor não foi para a igreja, porque estava nevando demais. E tinha uma meia dúzia, alguns irmãos, poucos irmãos. E o pastor não foi. E quem queria pregar? Levantou-se um irmão simples, magro, um sapateiro. Alguns vão dizer que era um sapateiro. E esse homem, curiosamente, ele abre o texto de Isaías 45, 22. E eu vou ler para você. Olhai para mim e sereis salvos. Olhem para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. E o pregador, ele só fez isso. Ele leu esse texto e disse: irmãos, queridos, apenas olhem para Jesus. Você não precisa fazer nada. Você é incapaz de fazer qualquer coisa para a sua salvação. Apenas olha para Ele. Apenas vê, apenas olha, apenas contempla. E você será salvo. E ele, em uma capela metodista com poucas pessoas, olhou para Estevão e disse assim: eu vejo que você está entristecido. Jovem, olhe para Jesus, para a sua salvação. E aquilo impactou a vida de Estevão de maneira definitiva. Deus o salvou ali naquele momento. Deus o chamou para si. Olhe para Cristo, não precisa de esforço, não precisa de mérito, apenas olhe para Ele e viva. Irmãos, de que maneira podemos aplicar esse texto nas nossas vidas? Primeiro, para a sua salvação, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ouça. É um apelo, como uma pessoa que está pregando para um vale de ossos secos. Ouça, e que o Espírito de Deus te faça ouvir, que o Espírito de Deus te faça ver, e que você enxergue a verdade, e que você olhe para Cristo, e que você confie em Cristo, porque Ele é o único caminho, o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É Ele, homem Deus, o Filho do homem, em glória e majestade, em seu corpo glorificado, ressurreto, reinando nas alturas, intercedendo por todos aqueles que creem nele. Só há salvação em Jesus e nenhum outro mais, somente em Jesus. Clame a Jesus, não clame a santos, não clame aos mortos, porque eles não ouvem, mas clame a Jesus, porque Ele está te vendo, Ele está te contemplando, Ele está te ouvindo. Olhe para Jesus. Não sei se você prestou atenção, mas o verso 56 diz que na visão, Jesus não está apenas à direita de Deus, mas Ele está em pé, à direita de Deus. Jesus se coloca de pé, e isso é muito bonito de ser dito. Lucas não está gastando as suas tintas à toa, ele é inspirado. Ele está dizendo que Jesus recebe Estevão em pé. E quando nós temos uma pessoa em pé, isso significa que ela não está em uma condição de passividade, de que ela não está numa condição de mero espectador, mas ele está numa condição de intercessor, e se opondo àqueles que estavam em pé acusando. Nós temos um advogado perante Deus que intercede por nós, e esse é Jesus, que está em pé. Está em pé. Olhe para Jesus, meu irmão. Talvez você não receba de Deus uma graça especial para ter uma visão celestial nessa noite, mas talvez você precisa entender e confiar nas palavras de Deus, porque por muitas vezes você questiona onde é que está Deus,
Onde é que está Deus diante dos meus problemas? Será que Deus não está vendo o que está passando? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo comigo? Será que Deus está inerte? Sabe onde é que está Deus? Sabe onde é que está Jesus? Ele está nos céus. Ele está à destra de Deus. Ele está te olhando. Ele está te vendo. Ele está te ouvindo. Ele nos aguarda. Você não está desamparado. Contemple o Senhor pelos olhos da fé. Isso faz lembrar uma passagem do Antigo Testamento. O profeta Eliseu. Essa é uma passagem bem impactante, porque Eliseu está acompanhado de um seu serviçal, um servo seu, e a cidade está sendo invadida, e no entorno todo o exército da Síria, um exército inimigo está acampado, e eles se sentem acuados, ameaçados, mas Eliseu não. 2 Reis, capítulo 6, verso 15, eu vou apenas ler e você ouça. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que tropas, cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai meu senhor, o que faremos? Porque ele viu vários exércitos acampados ao redor. Ele respondeu: não tenha medo. Isso é lindo demais, irmãos. Dá uma de pentecostal, isso é tremendo, irmãos. Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Mas ele não estava vendo nada. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, você não está vendo, seus olhos naturais não conseguem ver. Um dia você vai ver, isso é real, o mundo espiritual é real, você não vê, mas ele existe, e tem um exército muito numeroso, que está guardando os seus, ele está guardando a sua vida. Não tenha medo. Não tenha medo. Como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olhe para Jesus. Olhe para Deus. Que nós não sejamos tomados pelos medos e pavores dos nossos dias, mas que os nossos olhos contemplem a glória do Senhor, para que a gente possa suportar todas as coisas, sabendo que nele nós somos mais do que vencedores. Segunda aplicação, imite a Jesus, testemunhe de Cristo. Sejamos todos, irmãos, imitadores de Jesus. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que está testemunhando. É uma pessoa que está sendo usada por Deus em todas as circunstâncias. Não subestime, viu? Não subestime. Talvez pela sua condição, talvez você acredite que você é fraco demais, que você não tenha as habilidades necessárias. Não subestime o que Deus pode fazer com a sua oração. Ele pode usar suas orações. Ele quer usar. Tem coisas que Deus vai realizar, que pelo seu decreto irão acontecer por meio de suas orações, e Ele vai ser glorificado. Porque Ele já preparou de antemão essas boas obras para que você ande nelas. Ore, meu irmão, não subestima o que Deus pode fazer ao te usar. Ore, 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 e pregue, testemunhe. Tal como o pequeno sapateiro, que substituiu o pastor e alcançou o príncipe dos pregadores. Tal como Estevão,
um diácono recém-empossado, inexperiente, mas cheio de Deus, que logo morreu, mas cumpriu o seu propósito. Foi usado pelo Senhor. Foi usado para que o evangelho se propagasse por meio da perseguição por todo o mundo. E é isso que nós veremos no próximo domingo, se Deus quiser, junto com o pastor Ian. O avanço do evangelho através da perseguição. O evangelho passa a alcançar não apenas Jerusalém, mas avança para a Judeia e Samaria. Essa é a próxima sessão de Atos 8:1. Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serei minhas mártires, por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o que acontece em Atos 8:1? Atos 1:8, Atos 8:1. O evangelho começa a se propagar. O evangelho começa a avançar. E é na perseguição que a igreja cresce. É na provação interna e externa que a igreja cresce, que ela é santificada. Como diz Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Que Deus santifique o seu povo para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que Deus o abençoe.